beleza. Então nós falamos sobre a importância do cliente, como as empresas estão se transformando, mas onde que eu vejo isso acontecer de fato? Eu vou trazer um exemplo para vocês, que é um exemplo aqui do Brasil, que é de um cartão, né, um cartão de crédito, agora conta bancária também, que é o Nubank. O Nubank ele surgiu dentro de um mercado absolutamente regulado, Banco Central, Receita Federal, tem uma série de regras para você ter um cartão de crédito no Brasil e no mundo. Tudo isso tem que funcionar, interconectado, e tem uma série de pressupostos de segurança, prevenção a fraudes, questão de integração com outros sistemas, enfim, modelos de negócio. E o Nubank ele introduziu uma série de transformações numa indústria que estava absolutamente já consolidada. Eu fico imaginando quando o pessoal do Nubank foi pensar em constituir um novo cartão, puxa vida, né? Tinham tantos cartões já de crédito no Brasil e no mundo, por que ele teria mais um cartão de crédito? Por que as pessoas iam querer, de fato, uma proposta diferente? E eles trabalharam fundamentalmente no design da experiência do usuário deles e por isso que deu tão certo. E o Nubank foi uma das primeiras empresas do Brasil a ser reconhecida como um unicórnio. Né? O que é um unicórnio? É uma startup que chega a $1 bilhão. Então isso é um sinal de que, mesmo numa indústria consolidada, num mercado dominado por grandes empresas, né? Grandes companhias de crédito, de cartões, eles conseguiram entrar e realmente se posicionar e ter uma legião de clientes que realmente reconhecem na experiência deles, do Nubank, uma experiência superior aos dos outros bancos. E agora eu quero chamar a atenção de como que essa experiência do Nubank é muito baseada no design. Então eles pensaram, tudo que é ruim para o usuário, eles foram pensando como é que eu elimino essa questão para ficar de fato boa experiência bancária, uma experiência de cartão de crédito para um usuário final. Então eles começaram pensando do ponto de vista de como que eu vou comprovar as questões de documento, renda, etc. Né? O que eles fizeram? Né? Então eles fizeram tudo isso de uma maneira muito simples, não tem que preencher nenhum pedaço de papel, tudo é uma declaração, você tira a foto do seu documento, tira a foto sua, nisso eles já fazem toda a validação de segurança e substitui toda aquela papelada por uma experiência rápida, simples e muito mais efetiva, e que realmente consegue escalar muito mais rapidamente. É bom para eles, que não tem aquela papelada toda para fazer, é bom para o usuário, que resolve e se cadastra no banco também de uma maneira muito mais simples, muito mais ágil, muito mais efetiva. Então, pensando no aspecto do Nubank, como que ele conseguiu inovar numa indústria que já estava realmente consolidada, cheia de grandes players, grandes empresas, ele começou inovando de uma maneira surpreendente, que é tirando coisas. Quanto mais coisa ele tirava, mais ficava melhor para o usuário e melhor para ele, porque reduzia os custos dele. Olha que legal. Porque se ele pensou, ele foi lá e tirou toda a parte papelada para abrir conta e comprovar a renda e mandar os documentos. Ele tirou também todo o processo de atendimento telefônico, fundamentalmente. Você resolve tudo hoje no WhatsApp ou no aplicativo deles. Então, de uma maneira muito mais intuitiva, muito mais simples, muito mais automatizada. Então, você tirou aquela necessidade de ter de ligar num call center para esperar no tempo deles, resolver seus problemas. Todo o processo de comunicação deles, que normalmente é muito caro para construir uma marca e comunicar, eles fizeram de uma outra maneira. O próprio usuário indica pessoas para poder se tornarem também clientes do Nubank. Isso é legal, porque se eu tenho meu cartão e eu pago direitinho e eu indico outra pessoa, em tese essa pessoa, né, do meu ciclo de relacionamento também vai pagar. Então isso ajuda a filtrar, ajuda a definir também o perfil de usuários, reduz o esforço do Nubank de avaliar o perfil e ver realmente se pode dar crédito para aquela pessoa ou não. Então eles fizeram uma série de iniciativas, de processos e de circunstâncias que eles tiraram coisas e o processo ficou melhor. Então talvez esse é um grande insight para a inovação e para o design. Às vezes a gente quer colocar cada vez mais coisas e nunca, ou não necessariamente aquilo vai ficar melhor. Pode ser que fique mais complexo, mais demorado e mais caro, tanto para o usuário, que vai investir mais tempo, mais trabalho para fazer aquilo, e mais caro para a empresa no sentido de gastar mais para atender o cliente, efetivamente, nesse caso,
eles não têm fatura física, então não tem atraso de entrega do correio, não tem renegociação das faturas chegarem em atraso. Então eles fazem tudo isso de uma forma eletrônica, dinâmica, que é bom para o usuário, é bom para o banco e tudo deu muito certo, tanto é que é uma empresa que tem fila de espera para ser cliente deles. Olha que interessante, né? As empresas investindo tanto em capturar clientes e essa empresa ela tem uma fila de espera de gente querendo efetivamente usar os serviços dela. Então isso mostra bem que o design, o tanto que ele é importante, pensar na jornada do cliente, pensar na experiência e pensar em inovações, mesmo em coisas que aparentemente não tem como inovar mais, não tem como mudar, tanto pelo fato de já estar um mercado bem consolidado, quanto por ser um mercado absolutamente regulado, com regras, com tudo mais. Um outro aspecto muito importante do Nubank, que sempre surpreende as pessoas, é a forma com que ele atende seus clientes. Então eles atendem os clientes de uma maneira um pouco mais informal, que não é muito típico em bancos, os bancos são mais formais e tudo isso distancia naturalmente o cliente do banco. Então eles são absolutamente informais, eles falam com você de igual para igual e tentam responder rapidamente e resolver os seus problemas com empatia. Eles realmente se preocupam com você, falam que vão te dar retorno e de fato dão. Então toda essa visão da empatia, que é um ponto que a gente falou também aqui dentro do método e da abordagem do Design Thinking, eles praticam muita empatia, pensaram num processo absolutamente colaborativo, onde ele envolve o cliente na experiência, o cliente faz algumas coisas, e por fim a experimentação que eu trago para vocês, que eles começaram com cartão de crédito, experimentaram esse processo, validaram e agora caminham para o conceito também de ter uma conta corrente. Então eles vão experimentando, validando e evoluindo. Então aqui mostra bem um exemplo real de como que você consegue inovar em serviços usando o design e pensando de uma forma inovadora como você pode efetivamente transformar a jornada e a experiência dos seus clientes e usuários. E você deve estar aí se perguntando, né, como é que eu reconheço se uma empresa, se um fornecedor de serviços para mim ou de produtos, ele usa realmente abordagem de Design Thinking para definir seus processos, a jornada dos seus clientes. Basicamente, eu sempre considero alguns fatores para ver essa questão, né? Primeiro, eu observo se efetivamente o usuário está no centro. Se todo aquele serviço, aquele processo, aquela forma de prestar o serviço, de fato faz sentido para o usuário. Porque cá entre nós, às vezes é difícil ser cliente de uma empresa. Tudo é difícil e a empresa se esconde atrás de sistemas, o sistema não permite. Na verdade, isso não existe, porque os sistemas quem define é a gente, né? Quem trabalha na empresa, quem determina isso, né? Então não adianta falar o sistema não deixa, é a empresa que não deixa. Então eu observo primeiro se tudo aquilo faz sentido para o usuário e se a empresa de fato se preocupa com o cliente, com o usuário. Outro aspecto que eu olho bastante para pensar assim, puxa, isso aqui é uma coisa que realmente efetivamente faz sentido na perspectiva do design, que é a questão da complexidade. Esse negócio é muito confuso, é muito complexo, é simples, é evidente, tem de explicar. Por exemplo, quando você vai trabalhar numa empresa nova, num sistema novo, eventualmente tem até treinamento para você aprender a usar o sistema da empresa, e você fica lá dias aprendendo a complexidade para poder resolver alguma questão. Eu pergunto para você já fez alguma vez treinamento no Instagram, ou de YouTube, ou de Facebook, ou de coisas desse tipo? Por quê? Porque ele é desenhado do ponto de vista de ser simples para o usuário, de fazer sentido de fato para ele. Então a complexidade toda foi pensada lá atrás, está lá por detrás. O cliente não percebe, né? Às vezes a gente sabe que quanto mais simples para o usuário, foi mais difícil para o fornecedor construir tudo aquilo, mas é uma coisa que eu observo. Se tem que explicar demais, se o negócio está complicado, se tem que ter manual, se tem realmente de ter treinamento para usar o serviço, para compreender como faz, não tem um bom design. Pelo contrário, tem um bom design quando é tudo intuitivo, tudo funciona muito bem. E por fim, um outro aspecto que é fundamental quando você pensa se aquela abordagem, se aquele processo, se aquele sistema, se aquela empresa aplicou de fato o design, é se a relação custo-benefício é viável. Se aquilo que você paga pelo serviço você considera justo, ou eventualmente até barato. Por quê? Eventualmente, quando se trabalha normalmente com design, os processos ficam mais simples, menos onerosos e mais barato para prestar. Esse custo menor, ele pode sim, normalmente
transferido para o usuário, que vai ter uma percepção de valor ampliada. Aquilo que ele paga pelo serviço, ele sente que ele está recebendo muito mais do que efetivamente ele está entregando ali em relação ao dinheiro que ele está pondo nisso. Então, sintetizando, né, essas questões, eu acho que são muito importantes para perceber o resultado de um processo de design. Eu acho que essas 3 questões, né, se faz muito sentido para o usuário final, se o processo é simples, de forma que a gente não tem que explicar muito ou não tem que perguntar como é que vai funcionar, e se a gente percebe um valor acima da média em relação àquilo que a gente tem de pagar para usar o serviço e aquilo que a gente recebe em relação à prestação do serviço. Então, esses 3 pontos, na minha opinião, determinam se aquele processo, aquela empresa, aquele serviço realmente passou por uma jornada de design thinking e se realmente é um processo que faz sentido para o usuário.